ZYD 647, 106,7 MHz. FURG FM. Educação e cultura em sintonia. Começando o FM Café dessa sexta-feira, sextou nesse 9 de agosto, frio em Rio Grande, marcando 10 graus, segundo o site da praticagem da Barra. A gente já teve calor, já teve frio, haja saúde deste povo, não é mesmo? Então a gente está começando o programa de hoje, que é um programa especial, um programa alusivo, né? Que hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, e a gente produziu aqui o programa para a gente trazer esse assunto, já que a FURG vive pulsantemente, né, essa temática dentro da universidade, foi uma das pioneiras, né, em abrir cursos específicos para os povos indígenas desde 2010, segundo informações aqui do pessoal da CAID, e então a gente vai trazer esse tema nesse FM Café de hoje, que é justamente no dia 9 de agosto, que é celebrado esse Dia Internacional dos Povos Indígenas. A gente vai dar aqui uma ficha técnica do programa, a operação técnica do Euler Borges, operador de mesa, o Leonardo Galbert, produção jornalística, Sharon Nicoletti e Bruno Bratti, divulgação nas redes sociais e através do núcleo de criação da SECOM. O FM Café é todo dia ao vivo, de segunda a sexta-feira, à 13h, pelo canal oficial da FURG no YouTube, em FURG Oficial, e também pelo portal furg.br. Ele reprisa depois na programação da rádio às 10 da noite. O programa fica gravado, só depois assistir mais tarde, né? Mandar para quem você quiser, compartilhar o programa. Antes da gente entrar aqui na temática, a gente vou dar aqui umas notícias, né? Até porque a gente está também esperando chegar uma estudante aqui da FURG, né? Que é estudante de História, é a cacica Ângela Ferreira, que vai estar hoje representando o coletivo indígena da FURG. Mas já registro também, além do Duda, né, o nosso comentarista, Duda Pereira, que está hoje conosco também, que nem ontem, o professor Marlon Borges está aqui também conosco, Marlon Borges Pestana, que é extenso o currículo, vou dar uma resumida. Né? Além de ser secretário do Conselho Municipal dos Povos Indígenas, também é membro da Comissão de Assuntos Indígenas da CAID da FURG, professor da disciplina sobre História da Cultura Indígena, entre outras, né, do programa de pós-graduação, e também do doutorado em História das Populações Indígenas. Então, estamos com alguém que vai dominar o assunto e vai nos dar algumas aulas hoje, porque eu preciso de algumas aulas também sobre o tema, né? Eu que já fui aluno dele. Já foi aluno? Fui aluno do Marlon, então a fiança que tu diz que vai ser uma aula de qualidade sobre o tema. Verdade. Então, aqui eu vou dar alguns informes, esperando também ver se a Ângela consegue chegar a tempo, né? A FURG está com inscrições abertas para o edital específico simplificado, abriu ontem, hein? São oferecidas 604 vagas específicas para o ingresso no segundo semestre, agora de 2024. Então, essas vagas são referentes às vagas que não foram preenchidas nos editais anteriores. São vagas em 29 cursos de graduação presenciais nos municípios de Rio Grande, São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar e Santo Antônio da Patrulha. A seleção dos candidatos será efetuada exclusivamente com base nos resultados do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, em pelo menos um dos seguintes anos, que contempla 2014 até 2023. Então, é uma janela bem grande aí, né, do pessoal que fez o ensino médio. O edital e as inscrições no site da Coperce, em coperce.furg.br. E agora domingo, hoje é sexta, agora domingo, encerram as inscrições para as chapas
a eleição para representação discente e técnico-administrativa em educação para o preenchimento das vagas em aberto de membros da comissão própria de avaliação. Essa comissão é quem coordena os processos internos de avaliação institucional da FURG. A representação é feita por meio de inscrição das unidades e também por eleição de chapas. As vagas em aberto contemplam um representante titular e um representante suplente dos discentes de graduação, um representante titular e um representante suplente dos discentes de pós-graduação, um representante titular e um representante suplente dos técnicos administrativos em educação. A eleição está prevista para os dias 27 e 28 de agosto de 2024. E mais informações e também sobre esse edital, acessar esse edital, você pode ver no portal da FURG, em furg.br. E agora aqui para a gente fechar os informes de hoje, vamos lá, vem aí, né, da 23ª Mostra da Produção Universitária, que mobiliza a FURG, né? A matéria também já saiu hoje, as inscrições estão abertas desde o dia 8, ontem, né? Então abriu as inscrições. A Mostra da Produção Universitária vai ter algumas novidades esse ano, né? Entre elas está a adição do Simpósio de Comunicação, que entrou como no calendário fixo do evento, e a MPU, então, acontece de 27 a 29 de novembro. O lema deste ano é Educar para Adiar o Fim do Mundo. Eu adorei esse tema. Achei que ele chegou assim, ó, deu, né? Chegou certeiro. A 23ª MPU é destinada a alunos da FURG e também de outras universidades da região que desenvolvem ações de pesquisa, ensino e extensão sobre a orientação profissional, docente, pesquisador ou técnico administrativo e educação das instituições de ensino superior. Vão ser vários eventos dentro da MPU, vai ter o 33º Congresso de Iniciação Científica, 27º Seminário de Extensão, 25º Encontro de Pós-Graduação, 18º Seminário de Ensino, 11º Simpósio de Cultura, 7º Salão de Indissociabilidade, 3º Congresso de Inovação, 2ª Mostra de Internacionalização para o Desenvolvimento Institucional e o 3º Simpósio de Comunicação. Isso tudo acontecendo de 27 a 29 de novembro. Todos esses eventos que integram a MPU possuem inscrições gratuitas e já estão abertas e vão até o dia 5 de setembro. O site para se inscrever é mpu.furg.br. Orientações para inscrições de trabalhos também disponíveis no mesmo portal da MPU. Vamos começar, então, o tema de hoje, né? Anualmente, no dia 9 de agosto, é celebrado o Dia Internacional dos Povos Indígenas no mundo. O intuito é, claro, aumentar a conscientização sobre a importância desses grupos populacionais. A data foi adotada em 94, que marca o dia da primeira reunião do Grupo de Trabalho da ONU sobre populações indígenas, da Subcomissão para Proteção e Promoção dos Direitos Humanos, né, realizada em Genebra em 82. Os povos indígenas vivem em todas as regiões do mundo, possuem e ocupam cerca de 22% da área terrestre global. Isso, dados, né? Isso aí a gente sabe que os dados, às vezes, nos enganam. Os índices, às vezes, são diferentes. Pelo menos de 370 a 500 milhões de pessoas representam a maior parte da diversidade cultural do mundo, integram, então, esse grupo. As populações indígenas falam a maioria das cerca de 7 mil línguas do mundo e representam 5 mil culturas diferentes. Os povos indígenas de todo o mundo compartilham problemas comuns relacionados, né, à proteção dos seus direitos. Muitos continuam à margem, né, à mercê da marginalização, pobreza extrema, né, violação descarada dos seus direitos. E, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Rio Grande do Sul possui cerca de 36 mil indígenas autodeclarados, isso o censo de 2022, tá? Representando 0,33% da população do estado. Conforme dados ainda, o Rio Grande do Sul conta com mais de 25 mil indígenas vivendo em aldeias, pertencendo a 4 etnias: a Caigangue, Guarani, Charrua e Xoclen. Falei certinho, né, professor? Eu fui consultar antes, né? Caigangue é a maioria, 88%, Guarani 12%, Charrua 0,2% e a Xoclen 0,5%.
Os indígenas aldeados vivem em 150 aldeias distribuídas em 72 municípios do estado e a maior concentração populacional está na região norte do estado, né? A gente, então, agora vai conversar com o professor Marlon, que está aqui, ouvindo tudo que ele já sabe de cor, né? Sabe muito mais. Já perguntei para ele com relação ao Conselho Municipal, mas eu também vou trazer isso no ar, né? Porque a gente tem essa dúvida. Esse universo, a gente deu aqui esse universo no estado, né, Marlon? Como é que é esse universo aqui em Rio Grande? Bom, boa tarde, audiência, boa tarde, uma satisfação encontrar o Duda, Sharon, boa tarde quem está nos assistindo na gravação depois, um abraço para vocês. Rio Grande foi uma cidade bastante receptora aos povos indígenas a partir da duplicação da BR-290, em que recebeu grupos indígenas. O primeiro grupo, digamos assim, o Pararroquê, o grupo que está na Domingos Petrolini, chegou o cacique Eduardo, primeiro, a partir de 2008, 2009, e nessa sequência nós já tínhamos os caingangue que frequentavam o cassino, o verão, vendendo seu artesanato, e aí houve um processo que na antropologia a gente chama de enxameamento, que os indígenas eles acabam vindo para cidades mais acolhedoras. E então nós temos agora 4 comunidades, territórios indígenas, a Tamvê, da cacique Ângela, que vai estar conosco aqui, a Irembé, Portal do Mar, do cacique Eduardo, Pararroquê, do cacique Gildo e da liderança Talcira, né, a grande matriarca Guarani aqui da nossa região, e a Guaitã, que é do presidente do nosso Conselho Municipal Indígena, que é o Cláudio Leopoldino. Então nós temos uma vasta diversidade, representante do estado do Rio Grande do Sul todo, aqui na cidade de Rio Grande. Aonde elas se localizam aqui no município? A Irembé é Portal do Mar, Portal do Oceano, presidida ali pela liderança do cacique Eduardo, está no camping municipal do Cassino. É aquela do camping. Aquela do camping. O Cláudio da Guaitã está ali com mais ou menos umas 20, 30 famílias no Horto Municipal, que também é no Cassino. Pararroquê está na antiga FEPAGRO, Domingos Petrolini. Isso, tá. E a cacica Ângela está na retomada, uma retomada que eu tive a oportunidade de fazer parte, ali na Rua Lisboa, onde era a antiga sede do Dyer. Na Rua Lisboa, 270, no Cassino no também? Cassino, que era a antiga sede do Dyer. São 3 no Cassino, então. São 3 no Cassino e uma no Domingos Petrolini. Maravilhoso, assim, ter essa diversidade étnica, linguística. Então, hoje, inclusive, estão tendo feiras de artesanato no Neabi, lá no IFE, feiras de artesanato no Cassino, para venda de cestaria, venda de biojoias. Então, isso é muito importante para a cidade de Rio Grande. E essas comunidades, como chegaram até aqui? Elas já estavam aqui ou elas chegaram? Esse território sempre foi um território indígena, sempre foi. Então, nós temos ali a Política Nacional de Gestão dos Territórios Indígenas e sabemos que Rio Grande, toda essa região aqui, Piratininga, Canguçu, toda a toponímia da região indica que era uma ocupação indígena. E esses povos migram muito. Então, por mais que eles estejam chegando em Rio Grande agora, eles já estavam aqui a partir da invasão portuguesa e já estavam aqui, inclusive, antes do período colonizatório. Na escavação da Catedral de São Pedro, por exemplo, nós encontramos cerâmica tupi-guarani nos últimos substratos, ali por volta de 60 centímetros de profundidade, tinha cerâmica tupi-guarani, Guarani bem consolidado. E agora, recentemente, para a retomada de um território ancestral, nós encontramos também cerâmica tupi-guarani de 1.600 anos de idade na FEPAGRO, na Pararroquê, que é um documento importantíssimo para legitimar a estadia daqueles povos ali e a permanência, porque é um território que sempre foi deles e sempre será. Tá, mas esse território mesmo, tu falou, eles estão no território onde já estavam, né? Essas outras comunidades que estão, por exemplo, no Cassino, né? Elas estão alojadas em espaços que foram cedidos, nesse caso, pelo município. Um comodato. Que nós chamamos, né? Comodato. Comodato, na verdade, partiu do Ministério Público para acolher essas populações enquanto elas ainda não encontram ali um parque indígena, um TI, um território indígena, porque é antes da demarcação. Então, a proposta agora do Conselho Municipal é criar mecanismos para que nós tenhamos uma área demarcada no município de Rio Grande, para que esses povos possam ocupar essa área demarcada. E com a demarcação vem uma série de direitos garantidos, direito à escola popular indígena, educação escolar indígena e uma série de outras, saúde. Nós temos a Secretaria da CESAI, de Saúde já em Rio Grande, mas com a demarcação de uma área ficaria mais garantido a permanência desses povos no nosso território.
E tem alguma indicação de área já? Não, ainda na verdade não, porque quem decide, quem tem a autonomia e são as próprias lideranças indígenas que vão escolhendo as melhores áreas. Por enquanto, parece que está confortável ali onde eles estão no cassino por causa realmente da venda do artesanato. Sim. A luta dos povos indígenas, lembrando a Comissão de Direitos da Unesco, é justamente para garantir essa acessibilidade a um consumo consciente. Então, todo mundo que tenha plástico em casa, compra uma cestaria para não estar deixando muito plástico no ambiente. Então, os indígenas têm uma luta constante pela floresta, pelo bem-estar ambiental. Uhum. A gente, vira e mexe, a gente recebe, assim, em alguns grupos de WhatsApp, quem acompanha, assim, né, algumas instituições, representantes, né, do poder público, né, algumas pessoas assim que são ligadas mais à causa, relatos e pedidos, às vezes, assim, né, de ajuda mesmo, podemos dizer essa palavra, assim, de ajuda. Agora na enchente mesmo tivemos problemas, né, o pessoal ali que está dentro lá do horto, já teve furto às casas, né, já tiveram várias ações, assim, e dessa forma, como que o poder público, ele tem, já que tu é do Conselho Municipal, como que o poder público tem atuado, assim, eu não gostaria de dizer assistencialismo, porque, né, não deveria ser, deveria ser uma política pública permanente, né? Não, na verdade, é uma medida que vem ao encontro da lei da Organização Internacional das Nações Unidas e a Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 169 para povos indígenas. Então, o Conselho trabalha em cima dessa Convenção 169 da OIT, permitindo que eles comercializem os seus artesanatos em qualquer lugar, sem nenhuma cobrança, sem nenhuma cobrança de alvará para estar ali, ou alguma coisa assim. Então, a prefeitura, justamente através do Conselho, ela garante esses direitos que já são garantidos. Então, apesar de parecer ser um assistencialismo, na verdade, só o exercício que a prefeitura está da lei, da regulamentação. Então, por exemplo, nessas festividades, tipo Carnaval, Festa de Iemanjá, eles têm ali as banquinhas determinada, e a gente sabe o quanto é disputado aquelas banquinhas ali na época. Então, a Organização Internacional do Trabalho, já na Convenção 169, já permite que eles possam escolher um lugar privilegiado para eles e ficar ali sem nenhuma cobrança, sem nenhuma... Então, esse é o papel da prefeitura, é auxiliar no momento em que essas populações mais precisam, assim. E por causa das enchentes, as comunidades indígenas falam, nós somos atingidos também. Aí a pessoa, mas não inundou lá. Não inundou lá, mas o artesanato ficou completamente comprometido. A venda do artesanato, que é a subsistência básica deles. E, inclusive, a própria matéria-prima de confecção do artesanato, que vem daquelas regiões lá, ficou comprometida. Então, pode-se dizer que a água não chegou até as comunidades indígenas, mas atingiu duramente o artesanato. Sim. Eu cheguei até a mandar uma mensagem aqui para a Ângela, porque a gente sabe que esse o dia a dia, a vivência dentro, né, seria o lugar de fala dela, né, dessas pessoas que vivem justamente, né, dentro dessas comunidades, dentro desses povos. O professor falou que ela provavelmente estava na feirinha lá do IFE, né? Então, de repente, não sei se vai chegar a tempo, mas então a gente vai tocando por aqui, mas focado nessa questão, então, da temática dentro da instituição, que eu acho que é isso que também a gente tem que dar uma reforçada, né? A FURG é uma instituição que é uma das pioneiras, né, em tratar o tema dos indígenas, em fazer processo seletivo específico. A gente isso desde 2010, imagina, a gente está em 24, né? Então, assim, 14 anos. Já se formou muita gente, né, com essa especificação dessa etnia, né? A gente teve esse ano um choque, né, um abalo, tanto que o Abril Indígena, o pessoal resolveu cancelar e não fazer o Abril Indígena no abril e estender para todo ano, né? Como é que, dentro dessa questão da Comissão dos Assuntos Indígenas da FURG, como que a FURG vem trabalhando essa temática? Quais são as maiores demandas que vocês recebem? Como a FURG está se preparando? Como é que ela se prepara? Como é que ela trabalha com esse grupo? A coordenação de ações afirmativas, inclusão e diversidade, na Comissão de Assuntos Indígenas, da qual nós participamos, prevê, primeiro, uma ampla divulgação para as comunidades indígenas, mostrando que vários cursos têm
acesso, tem vagas, enfim, e que nós temos cursos exclusivos para os povos tradicionais. Então, que é a educação do campo, que é a agroecologia, inclusive é uma demanda dos povos indígenas a agroecologia, a floresta produtiva. E nós ficamos muito chocados também com um acidente, enfim, e a ideia é que tenhamos um maior trabalho em conscientizar a sensibilidade das populações indígenas que estão dentro da universidade, porque são povos que não estão na sua área de costume, não estão na sua área habitual. Então, nós estamos trabalhando para a construção de uma cel indígena, ou de uma habitação, de uma casa específica para os estudantes indígenas, porque é ali que ocorre a grande parte do contato cultural do indígena com o não indígena. Então, uma das demandas dos estudantes é que haja uma casa específica para moradia indígena. Então, inclusive, esse é o nome, moradia indígena. Isso já existe em várias instituições, na UFSC, em Santa Maria, mas nós ainda temos uma cel que é metade-metade. Sim. Se não me engano, é a 3 ou a 6, uma coisa assim. E já foi um progresso do que era no início, né? Não tinha nada. No início não tinha nada. Exatamente. Inclusive, eles, é uma ideia muito dos brancos. Não, vamos integrá-lo à nossa sociedade. Então, eles vão dividir o mesmo espaço com os outros estudantes, vão participar. Não, é completamente diferente a cultura deles, né? Eles se sentiam isolados. Os indígenas vivem em comunidades, tribo, e aquilo é a vida deles, né? A tribo e a relação da tribo com o meio ambiente faz parte integral da vida. Não tem como a nossa cultura de branco que separa as coisas, né? Que afasta. Não, eles é uma coisa integrada. Então eles ficavam muito perdidos no meio dos outros estudantes assim e se sentindo isolados. Então eles pediram que, inclusive para diminuir a evasão, porque acontecia às vezes a evasão nessa área, causava isso, se sentiam tão mal e não conseguiam se integrar à cultura branca, e nem é o objetivo. Eles eram para cá não para se integrar necessariamente à cultura branca, mas para aprender conhecimentos que possam depois ser utilizados dentro da cultura, do modo de vida e da visão de mundo deles, né? Em favor dos povos indígenas. Esse é o objetivo, que a gente possa ajudá-los, não aculturá-los, né? E a FURG foi sensível nisso. Fez um primeiro passo, já tem essa meio a meio, né? Mas o objetivo ainda é chegar... É chegar à moradia estudantil. Que eles possam viver, de fato, do modo de vida deles aqui também, né? Com as necessidades que eles têm. Que são diferentes. Exatamente, espirituais. E que são diferentes dos nossos estudantes brancos, assim, aqueles que são os que costumeiramente vêm, né? E se imaginou que não, vamos dar as mesmas condições, tem essa ideia, não, as mesmas, não pode ser mesmo. Se as pessoas são diferentes, as condições também são diferentes, né? E isso também está na base da explicação do próprio processo seletivo, né, com vagas reservadas, inclusive com escolha de curso pelas comunidades indígenas. Eles escolhem que cursos eles querem as vagas. É feito um processo, claro, seletivo, para escolher que vai, mas eles dizem, eu queria uma vaga na enfermagem, eu queria uma vaga no direito, eu queria, né? Eles escolhem os cursos, e a FURG dá aquela vaga específica, uma vaga que, se eles não ocupam, também não vai para ninguém mais, uma vaga a mais. Né? Vai disputar uma vaga com os demais. Não. Eles não disputam com os demais estudantes, porque aquela vaga é específica, é uma vaga a mais para os indígenas. Então tem muito desconhecimento das pessoas quando criticam, né, as cotas, desconhecimento inclusive da história, né? Os indígenas estavam aqui, nós tomamos o lugar deles, quer dizer, na cultura branca, né, quando chega a europeia vem, extermina grande parte deles, eles fogem inclusive do litoral, por exemplo, onde tinha mais população branca, por isso que eles não estão mais aqui. Mas eles estavam. Os sambaquis que se descobre, o crescimento da arqueologia tem demonstrado isso. Eles ocupavam todo o território, da maneira deles. Muitas vezes, dessa maneira itinerante, vem, passa um período, uma temporada, volta. A gente às vezes não faz, quem tem condições mais, às vezes nas férias não vai para um lugar mais quente, já que, né, ou pega uma praia, se muda de lugar por um período. Eles faziam isso também, em períodos, e até para não estressar faz parte da sabedoria ecológica também, né? Tu não estressar, tu fica muito tempo numa região plantando coisa, daqui a pouco aquela região se esgota os recursos, também, né? Caça, pesca, então a própria vida itinerante ajuda a restauração da natureza, né? É parte da cultura e do saber, que hoje a gente está percebendo que tem que aprender com eles, para não chegar no fim do mundo, como tu disseste. No fim do mundo, cultura. Há um grande líder indígena que fez um livro nesse... Ailton Krenak. Krenak, exatamente. Essa frase é dele. Aborda isso, né? 10 saberes, acho que é, né? Para... Adiar o fim do mundo. Adiar o fim do mundo. Porque, de fato... É o tema. E quando se falava isso, eu lembro ainda no final do século passado, alguns chamavam isso de... isso é um exagero. Né? Não, hoje praticamente todo mundo, a ciência inclusive, né, tem provado que, de fato, a gente está caminhando para uma extinção em massa
da vida no planeta, né? Não só da vida humana, também da vida humana das outras demais espécies, né? Seria teve 2 ou 3, alguns dizem que tem mais, né, extinções em massa, né? Uma delas foi por conta de um grande meteoro que caiu ali na Península de Yucatán, foi quando os dinossauros foram extintos e permitiu que os mamíferos, então, a Terra se regenera, a Terra não vai sumir, ela vai ficar, mas ela pode ficar sem a raça humana, né? Se a raça humana provocar uma nova grande extinção em massa. Esse é e acho que a FURG está muito bem posicionada ao acolher esses saberes, porque isso é bom para a humanidade como um todo, né? É um assistencialismo aos indígenas. Não, ao contrário. Nós vamos ser muito beneficiados com essa troca de saberes. Né? Todas essas etnias que a gente tem aqui no estado elas migram? Todas elas? A maioria? Perfeito. Algumas que já estão assim em territórios mais consolidados, por exemplo, a TI Pacheca, que fica do ladinho de São Lourenço ali, ela foi demarcada em 76, então aqueles povos já têm um processo semi-sedentário. Eles saem dali e vão para lugares próximos, mas não tem um grande deslocamento. Para vocês terem uma ideia, quem ia para Porto Alegre antigamente, ali perto de Barra do Ribeiro, via o pessoal com as cestinhas vendendo. Boa parte daqueles indígenas lá já estão ou Camaquã ou já estão em Rio Grande. Vem mudando. Então eles fazem um fluxo buscando a terra sem males, que é o Ivirimanã, que é uma terra que não tem dor e sofrimento. E o Ivirimanã, essa terra sem males. É interessante que o Ailton Krenak, ele coloca Ideias para o Diário Fim do Mundo, justamente a FURG como uma precursora de cursos de graduação que atende basicamente povos tradicionais. Então, é o que a gente estava falando antes, né? Principalmente da agroecologia. É uma demanda muito importante das populações indígenas, a agroecologia indígena, a floresta produtiva, a floresta regenerada, que produz alimento, enfim. E a educação do campo para a educação escolar indígena, que é uma demanda importantíssima do movimento social indígena, porque eles entendem a escola hoje, como ela está, como complemento daquele projeto integracionista. Então, nós queremos eliminar esse projeto integracionista na base. Inclusive, grandes pensadores que me antecederam na minha posição hoje, o professor Marcelo Gobato, o professor Letícia Calponso, o professor Alfredo, eles também entendiam que o projeto integracionista não pode viver dentro da universidade. Então, nós teríamos que ter uma moradia indígena, por mais simples que ela seja, que seja um ambientado para as populações indígenas. São Lourenço já faz isso há um tempo. Então, nós temos lá cefas, nós temos áreas que recebem, tivemos indígenas formadas em gestão ambiental lá em São Lourenço do Sul, formados em agroecologia, que já retornaram para os seus territórios, que já são egressos da FURG, já estão praticando. Isso é importante falar também, né, dessa retomada, fazer a graduação, né, tu chegar nessa titulação, de tu estudar e tu retornar para a tua comunidade para levar esse conhecimento, né? É uma prática... Há uma gratidão muito profunda do movimento indígena para com a FURG. Eles percebem a FURG como uma complementação dos seus saberes ancestrais, enfim, e eles encontram ecos assim, importantíssimos nas disciplinas. Duda teve a oportunidade de fazer a disciplina, tinha uma estudante indígena também, e claro que nós gostaríamos que muito mais estudantes indígenas estivessem conosco. Eram 86, não sei se está atualizado esse número, mas estudantes indígenas. Agora. E há uma diferença, né? Uma disciplina dada genericamente para todos os alunos, onde alguns indígenas participam, do que um curso onde todas as disciplinas são voltadas com o olhar, com o foco, com a cultura indígena. Então é muito mais proveitoso para eles, né? Do que às vezes uma disciplina no meio de um curso em que não tem aquele foco exclusivo, tem o foco na nossa sociedade, que é diferente da sociedade deles, modo de vida, modo de visão de mundo, né? E isso sempre causa, né? Embora que a gente ainda, a FURG mesmo, por exemplo, não tem na sua estrutura essa ideia de aculturar, pelo contrário, é bastante acolhedora, no sentido até de ir revertendo ações que a gente achava que era em favor e que de repente estava contribuindo para uma aculturação. E eles, não, aqui a gente não quer avançar tanto para lá, a gente quer avançar no nosso lado, então muda isso. A FURG acolhe, então, nesse sentido, mas a gente, sem se dar conta, a gente vive numa sociedade que trabalhou a aculturação e achando que isso era o melhor dos mundos, porque fora disso era extermínio, era guerra contra os indígenas, muitos pregavam isso, né?
O governo militar, por exemplo, fez guerra contra indígenas, várias tribos, inclusive tribos que nem tinham contato com o branco, muitas vezes, na construção da Transamazônica, que foram guerreadas para poder se avançar a sociedade branca em direção ao norte do Brasil, né? E hoje a mentalidade parece que começa a mudar assim, mais significativamente. A FURG, de fato, é um exemplo. Eu tenho orgulho de que ela tenha participado desse processo e esteja ainda se adaptando e melhorando e disposta, aberta, né, para aprender com eles e como poder ajudá-los sem atrapalhá-los, claro, assim, claro. E sem exterminá-los. Contribuindo. A FURG, ela tem inclusive não é só no discurso, a FURG tem prática. Nós temos uma coordenação de aperfeiçoamento pedagógico e acompanhamento pedagógico do estudante indígena. Eu coordeno em 3 cursos esse acompanhamento pedagógico. Então, todo estudante indígena tem uma acompanhante pedagógica para ajudar na barreira da língua. Ou seja, já não estamos sendo tão violentos quanto antigamente que... Não, quer entrar na universidade, aprende português. Tem que aprender. Agora não. Agora nós temos, por exemplo, a cacica Ângela, ela é acompanhada por uma estudante de história, que é orientada por mim, a Késia. Então ela tem facilidade de entregar os resumos, porque a Késia faz um auxílio em português, porque ela fala G, a língua materna dela é G. Então a FURG tem atividades afirmativas, ações afirmativas concretas, para impedir o avanço realmente do projeto integracionista e da violência contra os povos indígenas. Formação plena, né? Isso, formação plena. É uma outra forma de extermínio, né? O integracionismo. Claro, não mata a pessoa, mas tu mata a cultura. E no caso dos indígenas, isso é uma violência, é praticamente uma morte em vida, né? Epistemicídio é o nome. Epistemicídio. Poxa, não conhecia. Mata a ciência e a cultura antes da pessoa. Gente, eu vou fazer um intervalo, que já estão me fazendo assim, daqui, porque se a gente fica falando. Daqui a pouco a gente volta, vamos conversar mais sobre esse tema, ainda tem mais papo pela frente, tá? Só um intervalinho. Brincar é coisa séria. Ao escolher um brinquedo, verifique a idade, o interesse e o nível de habilidade da criança. A faixa etária que ele se destina deve constar na embalagem, assim como informações sobre o conteúdo, instruções de uso, de montagem e eventuais riscos. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Receba produtos frescos da agricultura familiar na porta da sua casa com o Eco. Baixe gratuitamente o app Telegram no seu celular. Acesse o canal do Eco em @oficialecobot. Liste os produtos que deseja. De segunda a quarta-feira, você faz a sua feira online e recebe na quinta-feira os produtos em casa. Acesse o site eco.org.br e saiba mais. Todo morro entendeu quando o Zelão chorou. As ondas do rádio, o som que marca vidas. Sérgio Ricardo. Através do rádio eu pude absorver assim, quase que tudo da época. O rádio começou a me influenciar muito a partir de quando comecei a compor. Eu tive que me restringir à minha terra. Houve uma pluralidade na minha composição que adveio do rádio mesmo, dessa coisa da multifacetada forma que o Brasil tem de ritmos e estilos musicais. Rádio, a sua melhor companhia. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir a nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro através do seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Água é vida. Cuide, preserve. Economize água no banheiro. Seja rápido no banho. Feche o chuveiro ao se ensaboar e ao lavar o cabelo. Escove os dentes com a torneira fechada e utilize um copo para enxaguar a boca. Não use a descarga se não houver necessidade e verifique sempre se não há vazamentos. Não desperdice água. Economize hoje para termos sempre. Uma parceria Rádio Senado. De volta, 1h35, 10 graus em Rio Grande. A gente está hoje falando sobre o Dia Internacional dos Povos Indígenas
Conosco aqui o professor Marlon Borges Pestana, que é membro da Comissão de Assuntos Indígenas do CAID, da FURG, professor da disciplina sobre História da Cultura Indígena, do programa de pós-graduação, e também do doutorado em História das Populações Indígenas. Professor, a gente estava aqui falando, né, sobre extermínio da cultura, né, querendo que as ações da FURG, justamente para barrar isso, né, para que esses povos indígenas, principalmente aqui dentro da instituição, que é da onde a gente tem, né, esse poder de fala, para que a gente acolha, né, eles na sua cultura, respeite, né, a sua língua. E tu estava falando dos bolsistas que ajudam, né, o pessoal que está hoje integrando assim os cursos dentro da FURG. Tu como professor tão específico dentro dessa área, né, nos fala um pouquinho assim desse relato, essas disciplinas que tu ministra aula dentro do curso da história, né? Uhum. E como é que foi assim, como é que foi essa evolução dessas disciplinas? Hoje em dia, o interesse dos alunos no tema, como é que funciona? Tem muitos, o pessoal da comunidade indígena que cursa história, que faz as disciplinas, ou ela é aberta também para quem quiser participar? É aberta. Na verdade, se concentrou a disciplina de História da Cultura Indígena, ela é um conglomerado de disciplinas antigas. Antigamente existia pré-história do Rio Grande do Sul, pré-história do Brasil, e nós modificamos isso para a história das populações indígenas, história da cultura indígena. Por quê? Porque não existe pré-história. Tudo é história indígena. Toda a história do Brasil é história indígena. O que aconteceu em 1500 foi um processo da chegada de alguns outros povos que os indígenas estavam acostumados a receber povos. E a partir daí uma invasão dramática. Então mudamos para a história da cultura indígena para abordar lá desde 18 mil anos, 12, 13 mil anos até o momento presente. É aberto a todos. Nós temos muitos estudantes indígenas do direito, de outras disciplinas, que fazem essa disciplina para ter um conhecimento mais profundo da arqueologia, enfim, psicologia. O pessoal da psicologia vem fazer muito. E temos em outros cursos, por exemplo, agroecologia, nós trabalhamos com disciplinas específicas para povo indígena, que é terra preta de indígena, que é através da terra preta, dos sedimentos arqueológicos, que se produz um conhecimento específico. Isso, claro, né, Duda, isso vem desde 96, eu escavo em Rio Grande, eu sou arqueólogo, eu escavo em Rio Grande desde 96, na Barra Falsa, Pesqueiro, com o professor Pedro antigamente, com o professor Érico Brasil. Histórico. Isso, eu sempre escavei aqui na frente também, aqui na Avenida Itália, nós escavamos, então essas disciplinas eram dele, do professor Pedro. Ele escavou aqui em frente à FURG, né? Escavou aqui em frente, no Agro Rio Pereirinha, isso o nome do sítio arqueológico. Agro Rio Pereirinha, foi em 2001, o Érico descobriu em 96, aí em 99 começou o projeto, em 2000 a gente escavamos ali, né? Foi o primeiro evento de repercussão, assim, em Rio Grande, né? Foi aquela escavação. Tinha uma placa, foi o primeiro lugar que colocou a placa ali, quem passava de carro pela Avenida Itália via a placa. Né? Via a placa ali do sítio arqueológico. Aqui nas dunas ali, né? Isso, nas paleodunas, Então isso concentrou as disciplinas, então já se vão, acho que de 96 para cá, deve dar uns 20 e poucos anos assim, de atividade com história indígena na cidade do Rio Grande, coisa que há pouco tempo, isso a FURG já vem trabalhando, então a FURG já, no mestrado de Educação Ambiental, no programa de pós-graduação em História, já vem amadurecendo essas disciplinas há muitos anos, então para todo estudante indígena que chega na FURG, ele já tem um acesso muito bom a essas informações, já tem muito material publicado, ele já pode ter muito material, muito acervo. Nós temos o LEPAN, que é um lugar onde tem muito acervo, material para fazer pesquisa, então, é um lugar perfeito. Assim. E a FURG foi crescendo nessa área, né? Antes era só o curso de História, e havia então uma pequena área dentro do curso de História que trabalhava arqueologia. Hoje tem o curso de arqueologia para fazer toda essa pesquisa histórica, né? Então já tem muito mais coisas específicas, né? E muito mais gente trabalhando na área, né? Muito mais saberes incluídos. Cresceu, e depois esses cursos específicos para populações indígenas e originárias todas, né? Indígenas, quilombolas também. E como que essa parte da pesquisa e do ensino se aplica na comunidade local, assim? Primeiro, me parece ser uma demanda, por exemplo, as da Cacica Ângela, as filhas fazem enfermagem aqui. Então, há uma
há uma demanda das populações indígenas também de fazer uma espécie de parentesco dentro da universidade, uma cadeia de parentesco, uma rede clânica dentro da universidade, para garantir, claro, as políticas de permanência, que são as bolsas. E isso é muito importante porque a FURG sempre foi muito solidária com as bolsas de permanência indígena. Então, por exemplo, no curso de agroecologia, todo indígena que ingressa tem as bolsas de permanência. Automaticamente, ele ingressou, ele tem as bolsas de acompanhamento. Na educação do campo, também. Ele tem tanto as de acompanhamento pedagógico, quanto as bolsas de permanência, que entra transporte, alimentação, uma série de recursos. Então, isso já é um fortalecimento das cadeias de saberes da comunidade, porque ela chega na universidade para exercitar o seu saber, encontra ali uma troca, então ela vai produzir TCC na língua dela, enfim, todos uns processos, e vai ter recursos para fazer isso. Então, esse é o principal retorno, imagino, da FURG, é criar estruturas para que essas pessoas possam estudar e consigam sair daqui bem formadas e atuar como lideranças nas suas comunidades. E dentro dessas comunidades aqui em Rio Grande, tem um clamor, assim, pelo acesso ao aprendizado, ao ensino, à graduação, à formação acadêmica, ou tem uma procura baixa dessas pessoas, assim, principalmente quando abre os processos seletivos, né? Eu pergunto isso porque quando abriu a última vez, ano passado, eu acho que eu acompanhei o processo seletivo, o coletivo indígena aqui da FURG se mobilizou, né? Fez chamada, gravou vídeos, né? E foi bem legal, porque realmente eles falaram eles para eles mesmos, né? E teve uma adesão muito grande, assim, muito maior do que se esperava quando a gente simplesmente chama um processo seletivo. Eles mesmos chamando e convidando, né? E, claro, a gente sabe que o número de pessoas indígenas dentro da FURG, dentro desse nosso universo, ele é muito menor do que, né, do que a maior parte da comunidade acadêmica. Mas tem essa... Tu vê que tem, assim, dentro dessas comunidades, essa vontade, de repente, de se graduar, de ter uma profissão, de estudar, de pesquisar? É que depende muito da demanda da liderança, das lideranças. As lideranças, elas são soberanas, elas definem a idade para a pessoa vir estudar, quando, como e com quem. E o retorno dessa pessoa também, porque ela vai desenvolver um papel político dentro... Ela vai representar a comunidade dela dentro da universidade. Então, isso é um papel político. Então, não é qualquer pessoa que vem para a universidade. O cacique Gildo da Parroquê é acadêmico, ele faz parte do corpo da universidade. A cacique Ângela faz parte do corpo da universidade. Então, os sobrinhos do cacique Cláudio, o Cláudio no momento não está estudando, mas ele é professor da educação escolar Caingangue, ali no Horto, e os familiares deles estão estudando aqui. Entendi. Dentro dessa cultura não tem essa deliberação, assim? Não é uma demanda, assim, porque o tempo do povo indígena não é o tempo do capital. O tempo do povo indígena... Claro, a gente tem outra cabeça, é difícil de entender. E outra, a decisão não é individual, né? Não é individual. A decisão é sempre comunitária. E com muita influência, claro, dos caciques, no caso das lideranças, né? Eles têm... Claro. Isso faz parte da estrutura organizacional deles, né? Essa estrutura, assim, a gente tem dificuldade de entender isso, né? Nós somos muito individualistas. Mas se o cara quiser estudar... Não tem o cara que... É a comunidade que quer. Exatamente. E eles se sentem muito bem, assim. É assim que eles se referenciam no mundo. A decisão não é individual. A gente, então eles estão sendo oprimidos, eles não têm capacidade individual de decidir. Não tem, porque é a comunidade. Eles a cultura é assim, assim, funciona. Eles vivem assim, né? O coletivo é soberano. O coletivo, e é assim que eles se reconhecem no mundo, né? É absurdo para eles. Não, eu vou decidir eu quero fazer sei lá, coisa em astronomia, e depois vou para os Estados Unidos, vou entrar na NASA. Não tem isso. Não faz sentido para a comunidade deles uma coisa dessa. Talvez para algum filho nosso aqui na nossa comunidade, o cara pensa assim, porque é o centro de excelência no mundo, eu vou para lá, porque aí é um projeto individual. O deles não, o projeto é sempre coletivo, né? E isso a gente tem uma dificuldade na nossa sociedade de entender, impressionante, né? A gente não entende. Sim, cultura é diferente, né? A gente é formado nessa e acha que isso é natural. Não é natural. Pelo contrário, o ser humano naturalmente é coletivo, só sobreviveu no mundo, não era o animal mais capacitado a sobreviver, né? Poderia muito bem ter sido extinto eventualmente, como várias outras espécies, só sobreviveu porque compreendeu, graças à inteligência, mas de que coletivamente ele poderia produzir as condições para sobreviver, e sobreviveu por uma inteligência que hoje a gente está perdendo, incrivelmente, né? Incrivelmente está perdendo essa inteligência de que é no coletivo, e esse coletivo, se a gente pensa assim, o coletivo dos humanos, não, é um coletivo que se estende à Terra inteira, né? É Gaia, como naquela tese, a Terra é um ser vivo onde todos nós fazemos parte. Então, essa ideia de grande coletivo de vida, né, infelizmente, está se perdendo.
por conta do tipo de cultura que a gente tem. Temos que aprender com os indígenas, está certo o Krenak, né, quando coloca ali que a gente tem que ser receptivo às outras culturas, não querer eliminá-las, muito antes pelo contrário, preservá-las, para poder aprender com eles enquanto ainda é tempo. Inclusive, citando Ayrton Krenak, tem um livro, O Futuro Ancestral, um livro muito importante, que fala que o futuro é retornar às raízes, à floresta, ao bem-estar social, ao coletivo, ao respeito comunitário. Então, A Terra dos Mil Povos, por exemplo, do Cacaverá, são livros importantíssimos. A Queda do Céu, do Davi Copenaua, Daniel Munduruku, todos esses grandes pensadores indígenas estão reformulando a filosofia de estar no mundo, principalmente diante agora de toda a crise climática que nós estamos vivendo. Então, vale muito a pena ler essas obras. E com toda a razão, Duda, assim, ser indigenista hoje, estar com os indígenas, lutar conjuntamente em parceria para os direitos dos povos indígenas, faz com que esse 9 de agosto cada vez mais vale a pena, porque a Comissão de Assuntos Indígenas da ONU, da Unesco, na celebração da coordenação para os direitos e promoção, ela preserva e protege não só a diversidade linguística, mas a diversidade botânica, a diversidade intelectual, a diversidade genética, a diversidade de todas árvores frutíferas no Brasil que a gente consome, não deriva abacaxi, por exemplo, mamão, enfim, que são patrimônio e direito intelectual erudito indígena. Então isso é muito importante hoje nós reconhecermos a luta dos povos indígenas e cada vez mais reivindicar direitos. No caso da universidade, mais vagas em cursos importantes, tipo medicina, direito. Quanto mais vagas, nós temos muitos. Nós temos uma Tupi que faz medicina, nós temos Funiôs, nós temos Craôs, nós temos Guatós, nós temos um grande número de estudantes indígenas, mas se tiver mais vagas, seria muito mais interessante, porque aí amplia a capacidade de escolha das populações indígenas aqui da região. Facilita para eles, tendo uma comunidade maior de indígenas, facilita para eles essa decisão, claro. Essas outras comunidades não, ou seja, as vagas não são exclusivas para as comunidades de Rio Grande, né? São vagas para as comunidades indígenas. Qualquer indígena do Brasil inteiro pode se candidatar. Por isso que essa questão também da assistência estudantil é muito importante também, né? Para manter. Exatamente, porque aí vai ter uma bolsista específica com orientação de um antropólogo, de um etnólogo, para fazer essa mediação cultural desse indígena que chega, para que ele não fique solto, para que ele não fique... nós temos até alguns critérios na coordenação APIQ da PRAE, que é justamente para fazer esse atendimento específico, particular, senão ele não fica, senão ele se desespera e aí ele não consegue também voltar para sua comunidade muitas vezes. Sim, claro. Porque ele veio com uma missão da comunidade. Tem isso também. E aí ele volta sem ter cumprido a missão. Claro, E isso é visto, né? É como um caçador que sai para caçar e não caça nada. E volta de mãos vazias. Puxa, dependia Diploma, tem que trazer diploma. Então a ideia é justamente a FURG tentar trabalhar na nossa coordenação de APIQ, de um plano de trabalho que esteja sempre disponível ao estudante em qualquer aflição que ele tenha. Aflição na casa do estudante, aflição com as avaliações. Um dos grandes problemas que nós tivemos agora na pandemia foi o AVA. O AVA para as populações indígenas. Se não fosse a Bolsa APIQ, esses indígenas que nós tínhamos agora não estão mais na FURG. Então, graças à Bolsa APIQ, coordenada pela Joyce, pela Janaína na praia, na Luciana, no caso lá em São Lourenço do Sul, é muito importante, porque senão esses indígenas não estariam mais na FURG. Santo Antônio da Patrulha tem também um curso? Não, lá é mais voltado para administração e tecnologia. Santa Vitória. Santa Vitória nós temos os cursos de turismo, principalmente, que praticamente receberiam esses indígenas, mas nós temos poucos inscritos assim para questão indígena. Agora, São Lourenço é o centro ali, por isso que os cursos foram escolhidos para serem em São Lourenço. Temos comunidades indígenas em Canguçu, Camaquã, Piratini, temos assentados de reforma agrária também, onde os indígenas estão também ali na Conquista da Liberdade, na rodovia para Piratini. Então a FURG acabou acolhendo de forma bem efetiva, com 20 vagas específicas para populações indígenas, justamente para não ter dúvida. Então, agora tu está falando, eu estou já aqui, né, pensando em fazer um documentário disso. E não, eu queria saber assim, esse contato com esses grupos, né? Claro, vocês são dentro da academia, você já tem, né, por exemplo, a cacica ou algum líder, né, que já tem o conhecimento, vocês já se conhecem, né, já tem uma troca. Como é que é essa conversa, essa proximidade, por exemplo, com
com pessoas de fora, assim, para chegar dentro da aldeia, Da conversar, conhecer. Como é que é essa receptividade? Existe? Tem essa possibilidade? Existe. Isso tudo está nas mídias sociais dos povos indígenas. Eles fazem consagrações, celebrações, basta acessar o Face de cada comunidade e participar. Uhum. É que, devido ao estereótipo e preconceito, a pessoa diz, mas eles têm Face? Mas eles têm Instagram? Tem, e fazem as celebrações. Desde 1988, o indígena não é mais tutelado pelo Estado. Então, não existe uma... Não precisa de autorização da FUNAI para ir numa comunidade indígena, basta o convite. O que nós não aconselhamos é a pessoa ir sem ser convidado. E se for convidado, levar sempre um presente, uma erva mate, um tabaco, alguma coisa para o fumo sagrado. E se tecem as relações de parentesco. Por exemplo, o João Batista, da comunidade de Iviapotã, e o Quaraã, que é o Cristiano Quaraã, o filho dele, eu sou Odindo, sou padrinho do Cauê e do Cauã, que são os filhos dele. Então, se tecem alianças pelo parentesco. Entendi. Pelo parentesco. Então, a gente vai fazendo e celebrando esses parentescos. Então, o caminho é esse. Espera o convite, e aí, a partir do convite, leva alguma... E os convites são sempre muito políticos das comunidades. Eles convidam a pessoa pela importância política que ela tem, para fazer o contato. Mas está aberto a todos quando for feito nas mídias sociais dos povos indígenas. Agora nós temos as feirinhas das tradições no Cassino, que é só uma feira étnica com todos os povos indígenas, que é feito ali no Horto Municipal do Cacique Cláudio. Então tem fuá, serve tipá, que é um alimento guarani, serve fuá, que é alimento jeca, engangue. Então é só participar. E a partir da participação vai pegando amizade, vai pegando um parentesco, e aí vai... Mas depende muito do comprometimento desse pesquisador, né? Ou da pessoa. Tem comentário que o pessoal está me avisando. Peraí, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui, porque eu estou no bate-papo que eu não estou nem não tá nem aberto, mas aqui. Karina Santos. Karina Santos diz o seguinte: é muito importante conhecer histórias exitosas no ensino superior para nós, população indígena. Parabéns à FURG. Legal, então, participação aqui, então, da Karina Santos. Histórias exitosas no ensino superior, exato, né? E temos bastante, a FURG tem bastante histórias exitosas, né? Inclusive, o primeiro doutor, doutor indígena do Brasil foi formado pela FURG, pelo mestrado e doutorado em Educação Ambiental, PBGE. Então, nós temos esse... É claro que, seguido, as outras universidades criaram pós-graduações com objetivos de formação de indígenas, mas a FURG foi pioneira em conteste. Hoje nós temos até... ao lado aqui nós temos uma universidade que tem o programa de pós-graduação em antropologia, mas muito devido ao fato de nós estarmos formando indígenas primeiro, e aí surgiu a demanda. Então, os primeiros doutores, mestres em educação ambiental indígenas brasileiros saíram aqui da FURG. Algum atua como docente, que vocês saibam? Agora ele é vereador, né? O Éder, mas ele atua como professor ali não sei se é a Unimate ou é naquela universidade do Mato Grosso do Sul, mas ele atua como professor, como docente. Puxa, numa área, Mato Grosso do Sul hoje é uma das áreas mais conflagradas. Né? Ele já era dali, ele veio para estudar e agora retornou. Os Guarani Kaiowá estão lá, estão sendo exterminados. Sob muita pressão. Né? Agora, inclusive, há um episódio, e inclusive se discute se a Força Nacional de Segurança foi colocada lá para tentar mediar e apartar, de certa forma, estaria meio pesando mais para um lado que para o outro. E há uma preocupação. Tem muita violência também. Morte e vários feridos entre os Guarani Kaiowá. O Eduardo Moreira, que tem um portal na internet, o ICL, né, Instituto Conhecimento Liberto, ele é uma pessoa muito inquieta nesse sentido, assim, foi operador do mercado financeiro e depois começou a conhecer outras realidades, quis conhecer a realidade do sem terra, passou um tempo com sem terra e falaram para ele dos Guarani Kaiowá. E ele foi viver um tempo com os Guarani Kaiowá e conta, assim, barbaridades que eram feitas com os índios lá, desde pulverizar agrotóxico por cima das comunidades indígenas, né? Então, muitos problemas de alergia, vários problemas relacionados a isso. Né? Extermínio. Política de extermínio. A outra é de atropelamentos na BR, com morte de indígenas, assim, vários. Mais da metade dos atropelamentos na BR, num determinado trecho onde os indígenas habitam pela volta, é de indígenas. Quer dizer, então não é coincidência.
se fosse coincidência, teria outro, porque tem muito mais população não indígena na região toda, mas morre muito mais indígena atropelado. Sem Então falar isso leva... né? Questão de estupro é também, uma que maneira a gente sabe de também, que é a violência essa é uma maneira sexual. de se assassinar sem ser processado depois, porque fica como se não, era algo, não foi intencional, é um acidente de trânsito, e a pessoa nem processada é, se tu tens uma pouca investigação, e é o que geralmente acontece ali na região do Mato Grosso, né? O Eduardo Moreira denuncia isso, lendo-se os livros que ele escreve, ele fala disso, é só uma situação, e a gente formou um indígena dessa comunidade, provavelmente então, que veio do Mato Grosso do Sul, provavelmente é um grupo... A ideia é que a FURG sempre esteja aberta a todas essas lideranças que venham para cá, consigam se formar, e aqui o importante é que não é só graduação. O indígena consegue fazer todo um caminho acadêmico dentro da sua perspectiva conceitual, para poder sair doutor e para poder atuar nas instituições públicas da sua região. Então isso é fundamental, assim, porque não dá para formar e deixar a pessoa perdida no espaço. A pessoa indígena ela vai se reconhecer no mundo como uma liderança acadêmica, liderança científica, e através dos seus exemplos a comunidade vai abraçando mais a questão da divulgação, da publicação, da defesa do patrimônio cultural indígena, do patrimônio material e imaterial das comunidades indígenas. Isso a FURG faz com muita clareza. Assim. E essas comunidades, quando a pessoa, quando o indígena se forma, né? Tu agora está falando, alguns foram para essa área mais acadêmica, né? Onde ele pode, desde a graduação, chegar na pós-graduação, enfim. E alguns vão para uma atuação profissional dentro da sua comunidade? Por exemplo, o pessoal fez medicina, né? Formou médico. Ele atua dentro da sua comunidade? Ele acaba sendo um promotor junto à CESAI. Tá. Nós tínhamos, na época, a FUNASA, que era a Fundação de Atenção à Saúde na Aldeia, mas hoje a CESAI ele vai atuar especificamente no auxílio da comunidade e na troca entre o indígena e o não indígena. Então, por isso que os cursos mais escolhidos é Direito e Medicina, porque o direito, a liderança política, ela precisa falar com o não indígena a partir da perspectiva do não indígena. Então, eles vão para os cursos porque sabe que o branco é papel, é burocrata. Então, ele precisa ter alguém, pelo menos na comunidade indígena, que entenda de papel para poder fazer o processo. Então, por isso que hoje, no dia 9 de agosto, a gente sempre clama ali por mais vagas nestes cursos que a gente sabe que é muito difícil. Direito e medicina, mas quanto mais vagas no direito e medicina para indígenas, seria muito melhor para as populações. Por isso foi uma tristeza o falecimento da Jaqueline, porque era exatamente na área do direito, que é uma das áreas mais necessitadas para poder fazer essa intermediação, interlocução com a comunidade não indígena. Claro, infelizmente. Tragédia. Agora, nessa questão dos saberes, falando da atuação, depende muito também de quem é eleito em cada região, porque, por exemplo, para ser professor de uma escola indígena, passa, às vezes, pelo governo do estado, por exemplo, né, que nomeia esses professores, e aí depende muito de quem é que está lá, se defende um projeto de que possa nomear professores indígenas, por exemplo, lá, que é o que eles reivindicam, eles querem professores que tenham essa visão, que tenham sido formados, tudo bem, eles estão enviando pessoas para ser formados, mas depois aí vem dependendo de quem está lá nas secretarias de educação do estado, diz, não, concursado foi aquele lá, e ele que vai para... A pessoa não entende nada de indígena e vai dar uma aula lá de aculturação, em última instância, né? Para aquela escola que recebe estudantes indígenas. Tem que ser um professor indígena. Isso tem que ser, assim como a gente está abrindo vagas, lá também, na Secretaria de Educação do Estado, tem que ser feito projetos para que escola indígena, professor indígena. Claro. Os sem terra, por exemplo, reivindicam que escola lá do sem terra tem que ser um professor sem terra. Por quê? Porque entende a cultura deles, o modo de vida e a visão de mundo, principalmente, deles. Né? Eles não querem uma visão diferenciada. Não querem que chegue lá alguém que fale das maravilhas da cidade branca, que lá tem tudo e que ali naquela comunidade eles estão isolados, são pobres. Não, eles estão montando um outro tipo de vida. E eles querem manter aquela cultura. Isso vale para o sem terra, vale para os indígenas, vale para os quilombolas. Sim, exato. E aí depende muito dessas instâncias políticas brancas, né? Nós avançamos muito nos anos 2000, mas alguns passos atrás foram dados também, agora mais recentemente, né? Estamos tentando retomar vários projetos desses, mas não é fácil, porque são 3 esferas, pelo menos, municipal, estadual e federal, todas elas têm influência num dado momento. Em alguma parte. Nós temos leis, inclusive a 11.645 de 2008 prevê
o ensino história indígena obrigatório na sala de aula, Lei 11.645 de 2008. Nós temos um conjunto de legislação que gerou a educação escolar indígena nos cadernos do SECADI, da Secretaria de Diversidade, a partir de 2008. Então, a educação escolar indígena hoje é um direito. Nós temos aqui na Pararoque, tem a escolinha Guarani, tem a escolinha, lá entre o Guaitã também vai ter uma escola. A partir do momento que a escola é criada pela comunidade, a Secretaria Municipal de Educação tem que abrir a pasta de educação escolar indígena. Por causa das matrículas. Por legislação, pela Agora, lei. nem todas fazem, né? Nem Infelizmente. fazem. Esse é o problema. E o dinheiro vai para o cadastro eles fazem, porque o dinheiro vai para o... Porque veio uma verba... sim, um projeto, um programa, claro. né? Governo É federal. o PRONERA, o Programa Nacional de... E aí veio uma verba específica. Eles acessam a verba, mas nem sempre realizam a... Tem que fiscalizar daí. Tem que ter a fiscalização do Conselho Municipal de Educação. Que também atuas. E isso que eu também atuo. E não é fácil. Não é fácil por causa dos estereótipos, por causa da crise de conceitos que o pessoal tem quando... Em Rio Grande até 2008 e pouco, nós não tínhamos populações morando aqui. E aí eles diziam, isso não é uma realidade nossa, né? Eu lembro Sim, que esse era o discurso da época. Elas vinham no verão, né? Vinham só no verão. E para ações no verão, onde elas estavam aqui, ainda assim era difícil. Não é nosso, se a gente fizer isso, eles vão se mudar para cá, eles não são daqui. Pô, eles eram de todo estado. Como não são daqui? Fugiram daqui porque foram exterminados, os que não fugiram morreram. E uma boa pauta para as eleições municipais esse ano, também para a gente acompanhar, né? Teremos novos candidatos, 5 até então, pelo que tudo indica, para a gente também cobrar dessas lideranças, né? Dessas pessoas que estão se educação escolar indígena. Educação escolar indígena. Boa pauta para a gente tocar também. A discussão fundamental, no fim das contas, é sempre essa, né? Qual é o tipo de sociedade que a gente quer? Uma sociedade em que seja um único padrão, e aquele padrão seja imposto a todos, e quem se adapta, e quem não se adapta vai para a ponta da praia ou é expulso, ou uma sociedade onde a gente possa integrar todos, cada um com a sua especificidade, claro, não é uma integração rasa linear num único padrão de cultura. Aliás, essa é a crítica que se faz muito àquela abertura dos Jogos Olímpicos na França, né? Uma proposta de universalidade, mas a minha universalidade. Todos vêm para cá, mas a cultura é a minha. É a minha proposta, a proposta europeia, né? Muito eurocêntrica, aquela proposta que é colocada como universal. Não, a gente acolhe, mas acolhe do nosso modo. Tu vens com o hijab? Não, mas aqui tu não vais poder usar o hijab. Ou seja, tu não aceita a cultura do outro, tu quer que ele se integre à tua cultura. Então é uma cultura integracionista que mata a cultura dos outros e com isso é a morte em vida, muitas vezes, de algumas dessas culturas que só se reconhecem como existentes no mundo porque fazem parte daquele tipo de cultura, né? E a gente tem que reconhecer isso, né? Uma sociedade que possa integrar a todos é uma sociedade que reconhece essas diversidades e pode conviver harmonicamente com elas. Esse e, de certa forma, todos os projetos políticos que passam aí, e agora vão estar em jogo nas eleições, eles têm ou essa visão, a grosso modo, assim, é um reducionismo, mas dá para dizer assim, ou eles têm essa visão, né, de uma sociedade, uma terra sem males, que possa integrar todos dentro da sua especificidade, ou então eles têm essa outra visão na melhor hipótese integracionista, e eliminando as outras culturas para se adaptar à minha. Foi, de certa forma, essa é a crítica. Dizendo que está integrando, que mas ao mesmo tempo sem respeitar. A França fez supostamente acolhedora a todos, mas na verdade acolhedora no meu padrão. Claro. Esse é o problema, né? Eles deixaram bem claro isso naquela abertura. Gente, são 2 horas e 3 minutos, a gente já se passou um pouquinho, né? Eu queria agradecer bastante a presença do professor Marlon. Eu fiquei assim hoje assim meio que tentando entender melhor, assim, porque realmente, né, a gente tem quem não está dentro da área, não estuda, não tem essa vivência, né? Tu pode ver que a cultura é tão diferente que a gente se pega às vezes assim fazendo umas perguntas que seriam até óbvias assim para o professor que está dentro dessa área, que convive, né, com essas comunidades, mas a gente que não convive, que tem uma cultura totalmente diferente, a gente fica surpreso às vezes, né, com o que falamos aqui. A FURG, com toda boa vontade, iniciou fazendo vários erros, assim, que foi corrigido porque ouviu os indígenas. Exato, vai ouvindo, tinha vai... boa vontade, criou condições, e aí depois, mas vai aprendendo, por que né? Eles não estão ficando? Por que eles não continuam? Aí, hoje, avançamos muito, né? Vai porque aprendendo. Ouvimos os indígenas. Exatamente. Hoje eu fiquei, assim, prestando atenção e percebendo o quanto eu não sei nada sobre a cultura indígena e quanto ela deveria
ter mais acesso mesmo, as pessoas poderiam mergulhar mais nesse tema, né, de uma forma, né, mais, não sei, mais espontânea. Um exemplo dessa diferença, né? Krenak, Ailton Krenak é um intelectual indígena de alto escalão, internacional, reconhecido internacionalmente. É doutor, se não me engano, hoje sim. Doutor. Resolveu voltar para a comunidade Krenak, às Krenak beiras do Rio Doce. Porque membro da Academia Brasileira de Letras. Membro da Academia Brasileira recentemente. E voltou para a sua comunidade, agora recentemente, podia ser professor em qualquer lugar do mundo. Voltou para a sua comunidade Krenak, à beira do Rio Doce, destruído. É um exemplo, assim, de outra cultura. A gente tem uma frase do Krenak que está integrando e a abertura aqui da matéria da comissão organizadora da MPU, que fala justamente assim, nós temos de ter a coragem de ser radicalmente vivos e não negociar sobrevivência. Isso. Gente, são 2h05, Duda emocionado, é um querido, né? Coisa boa, viu, Duda falar, faz a gente pensar, isso é tão bom. Satisfação nossa, reencontrar ele. Hoje foi um dia que eu pensei bastante, vocês falando assim, eu pensando, meu Deus, como eu queria saber mais sobre isso. Bom, é possível, né? É possível. Gente, a gente vai fechar por aqui. Hoje, 9 de agosto, o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Lamento muitíssimo a Ângela a Cacica não conseguir participar, porque a gente queria ouvi-la, né? Ouvir justamente o pessoal, mas a gente já recebeu aqui a informação que hoje é um dia que eles estão na rua, né? Estão fazendo os seus corres justamente pela data. Então, a gente tenta organizar, de repente, uma outra rodada, onde a gente possa conseguir convidar até outros líderes, né, de outras etnias para participar aqui da mesa e a gente fazer uma outra rodada sobre os povos indígenas, até porque não precisa realmente ter uma data para a gente fazer isso, né? A gente pode trazer esse assunto mais vezes aqui na programação. A gente vai fechando por aqui, então, o FM Café dessa semana. Segunda-feira, a gente volta às 13h. A gente vai estar aqui segunda com o professor Mozart, né, recebeu o título de honoris causa, também com o professor Péricles, que assume novamente a questão da presidência ali do NUME. Então, a gente vai estar falando do NUME, vai estar falando dessas memórias. Até te convido, se quiseres vir segunda, se puderes, porque vocês vão trocar ideias maravilhosas Mozart aqui. Foi meu colega no Colégio Salesiano. Imagina. A última turma eu do deixo ginásio. Vocês aqui conversando, do Colégio Salesiano. Ótimo. É um amigo, assim, de longa data, né, da nossa pré-adolescência. Vai estar legal, então. Segunda-feira, convido vocês para participar. Marlon, obrigada, viu? Sucesso. Fiquei encantada no trabalho. Tchau, tchau, pessoal.